Você sabe a origem ou até mesmo a história de Deus antes da Bíblia? Vamos explorar referências históricas e até mesmo a própria Bíblia para descobrir a veracidade dessa fascinante jornada. Neste episódio, desvendaremos a complexidade do sincretismo cultural e a transição religiosa que levaram à consolidação de Yahweh como o Deus único de Israel. O nome de Deus. Nesse episódio chamaremos de Yahweh para melhor compreendimento, que é o nome tratado como reconstituição, mas que prova ser seu nome, assunto para outro episódio, o nome que significa Eu sou o que sou. Este é o nome revelado a Moisés na sarça ardente, uma expressão da existência eterna e autossuficiente de Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14 lemos: Disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Neste contexto, o nome Yahweh é uma declaração de autoexistência e eternidade, diferenciando-se de outros deuses com identidades mais específicas e limitadas. Primeiras aparições históricas. Os primeiros registros históricos de Yahweh surgem em várias fontes antigas, refletindo um contexto de adoração tribal e sincretismo religioso. Inscrições egípcias, século XIV a.C. Um dos primeiros registros de Yahweh aparece em textos egípcios do templo de Soleb, datados do século XIV a.C., mencionando a terra dos Chassu de Yahweh. Fonte: textos egípcios do templo de Soleb. Explicação: os Chassu eram grupos seminômades do deserto do Sinai e do sul de Canaã. A menção de Yahweh sugere que este nome era associado a um deus venerado por essas tribos. Textos bíblicos associando Yahweh a Edom e Midian. A Bíblia menciona Yahweh em associação com as regiões de Edom e Midian, sugerindo uma adoração inicial fora de Israel. Referências bíblicas. Em Juízes capítulo 5, versículo 4, lemos: Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram e as nuvens destilaram águas. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, lemos: Disse ele: O Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Estas passagens sugerem que Yahweh era conhecido e adorado nas regiões de Edom e Sinai ou Midian, indicando um possível ponto de origem para o culto a Yahweh. Inscrições de Kuntilet Ajrud, século 8 a.C. Inscrições em Kuntilet Ajrud mencionam Yahweh de Samaria e sua Asherah, indicando um período de sincretismo religioso. Fonte: inscrições de Kuntilet Ajrud. Estas inscrições sugerem que Yahweh era adorado junto com a deusa Asherah, refletindo práticas religiosas sincréticas. Inscrições de Khirbet el-Kom, século 8 a.C. Similarmente, inscrições encontradas em Khirbet el-Kom também mencionam Yahweh e sua Asherah. Fonte: inscrições de Khirbet el-Kom. Estas inscrições reforçam a ideia de que a adoração de Yahweh incluía elementos de cultos a outras divindades, como Asherah, deuses rivais e sincretismo. Durante este período, a adoração de Yahweh coexistia com outros deuses, refletindo um cenário de sincretismo cultural. El e Asherah. El, o deus principal do panteão cananeu, e Asherah, a deusa-mãe, eram adorados ao lado de Yahweh em alguns contextos. Referências. Em Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3 lemos: E falou Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, lemos: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
e era este sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. A identificação de Yahweh com títulos de El sugere uma fusão ou absorção de características divinas, refletindo um sincretismo inicial. Baal, o deus da tempestade e fertilidade, era frequentemente adorado em Israel, desafiando a exclusividade de Yahweh. Referências: em Juízes, capítulo 2, versículos 11 a 13, lemos: Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e inclinaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos 21 a 40, lemos sobre Elias confrontando os profetas de Baal no Monte Carmelo, resultando na demonstração do poder de Yahweh. A adoração de Baal representa um desafio significativo à centralização de Yahweh, levando a confrontos dramáticos e narrativas de reafirmação da supremacia de Yahweh. Moloque, Moleque. A adoração de Moloque, o deus amonita associado ao sacrifício infantil, era severamente condenada na Bíblia. Referências: em Levítico, capítulo 18, versículo 21, lemos: Não darás nenhum dos teus filhos para fazeres passar pelo fogo a Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, lemos: Então Salomão edificou um alto a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. A prática de sacrifícios infantis era um dos aspectos mais detestados da adoração a Moloque, levando à sua condenação veemente e à reafirmação dos valores éticos sob Yahweh. Dagon, o deus filisteu, também aparece nas narrativas bíblicas, mostrando a superioridade de Yahweh sobre outros deuses. Referências: em 1 Samuel, capítulo 5, versículos 2 a 7, lemos: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram para dentro da casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon jazia com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A queda da estátua de Dagon perante a arca de Yahweh simboliza a supremacia de Yahweh sobre outros deuses. Quemos, Camus, o deus dos Moabitas, é mencionado em contextos de conflito com Israel. Referências: em Números capítulo 21, versículo 29, lemos: Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camus, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 7, lemos: Então Salomão edificou um alto a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte que está diante de Jerusalém. A adoração de Quemos representa a rivalidade religiosa e política entre Moabe e Israel, reforçando a identidade distinta e a exclusividade de Yahweh para Israel. Consolidação do monoteísmo. Com o tempo, a adoração de Yahweh foi centralizada e outros deuses foram rejeitados, culminando no monoteísmo exclusivo que define o judaísmo. Reformas de Ezequias e Josias. Reis como Ezequias e Josias realizaram reformas religiosas para eliminar a adoração de outros deuses e centralizar o culto a Yahweh. Referências: em 2 Reis capítulo 18, versículos 1 a 6, lemos: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Em 2 Reis capítulo 23, lemos sobre Josias purificando o templo e a terra, eliminando práticas idólatras. As reformas religiosas destes reis foram cruciais para a centralização da adoração de Yahweh, removendo a idolatria e reafirmando a aliança exclusiva com Yahweh.
Declarações monoteístas. Declarações como o Shema de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, reforçam a singularidade de Yahweh. Referências. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, lemos: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Isaías, capítulo 44, versículo 6, lemos: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Estas passagens são fundamentais para o monoteísmo judaico, afirmando a exclusividade e supremacia de Yahweh sobre todos os outros deuses. A história de Yahweh é uma jornada complexa de sincretismo, transição e consolidação, desde suas origens nas tradições tribais até sua centralização como o Deus único de Israel. A adoração de Yahweh moldou profundamente a identidade teológica e cultural do povo israelita. Esta evolução religiosa, registrada tanto na Bíblia quanto em evidências arqueológicas, revela a tapeçaria da fé que continua a influenciar o mundo hoje. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar seu conhecimento. Até a próxima!